Prezados amigos e amigas, boa tarde, noite para nós. Que Jesus a todos nos abençoe e nos envolva em sua doce e sublime paz. Sinto-me imensamente honrado em ter a oportunidade de participar desta data histórica, deste ano muito marcante para o nosso movimento espírita, não só aqui da região, mas do Brasil como um todo e mesmo internacionalmente, já que a revista se propôs a ser internacional e de fato foi e segue sendo. Então, um ano muito marcante pelos 100 anos da Revista Internacional do Espiritismo, também 120 anos do Centro Espírita, do Clarim, e podermos lembrar esses corações, esses pioneiros que tanto nos inspiram, que tanto fizeram pela causa que hoje abraçamos, demonstrando o poder de uma alma realmente comprometida com o bem, o alcance que ela pode ter, para nós é realmente uma imensa alegria, nós que temos já estado há alguns anos aqui em Matão, no Clarim, sempre recebidos com muito carinho. Então, esperamos trazer reflexões que a todos nos sejam úteis e inspiradoras, recordando a figura de Caibar e de todos aqueles que também estiveram envolvidos com esse trabalho. E a Revista Espírita, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes meios, não só de divulgação do Espiritismo, mas também de elaboração do Espiritismo, como o próprio Kardec assim define, era a Revista Espírita uma espécie de laboratório, onde Kardec tratava os temas de maneira antecipada, ouvia, recebia as opiniões, sentia qual era a receptividade em torno desses temas, para que depois os consolidasse nas obras ditas básicas. É assim que nós vamos muitas vezes ver textos que se encontram em O Céu e o Inferno, em A Gênese, em O Livro dos Médiuns, textos que estavam ou apareceram antes na Revista Espírita. Às vezes mais amplos, às vezes mais reduzidos. Então, ao passar para as obras fundamentais, Kardec faz todo um trabalho de lapidar aquele texto, remover algumas partes que talvez ficaram confusas, ou seguindo a orientação da espiritualidade, ou adicionar outros pontos considerados faltantes. Então, foi de fato um grande laboratório e é, ainda hoje para nós, um tesouro imenso a ser descoberto e a ser conhecido por nós espíritas. E nós vamos, então, à Revista Espírita no ano de 1864, quando, no mês de abril, Kardec recebe uma comunicação, aliás, a comunicação foi recebida no mês de fevereiro, mas ele a introduz na edição de abril de 1864 da Revista Espírita, uma comunicação muito interessante, daquele que havia sido o pai, o fundador da própria imprensa, lá nos idos do século XV, personalidade que inclusive já foi hoje aqui mencionada pelo nosso querido Luciano. Trata-se de Gutenberg, que em espírito comparece aos estudos ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, trazendo as suas perspectivas do mundo espiritual acerca da função da imprensa e também da imprensa espírita, da imprensa espiritualizada ou espiritualizante que haveria de se desenvolver no tempo. Então é muito interessante, a comunicação é um pouco extensa, não vamos lê-la toda, mas um trechinho que nos ajude a nos situar na história, no desenvolvimento da própria divulgação espírita. Lá, iniciando com as obras básicas de Kardec, com a Revista Espírita, que foi esse areópago, digamos assim, que foi esse terreno tão fértil para a construção do conhecimento espírita. E ele vem falando sobre o papel, antes da imprensa propriamente, das construções, das edificações, que eram também uma maneira de comunicar algo. Ele fala muito da arquitetura, enfim, e fala então da tarefa que lhe coube, trazendo para este mundo a imprensa, que de fato não há como não reconhecer o impacto imenso que a imprensa teve na difusão das ideias do mundo. Aliás, uma vez surgida a imprensa, o mundo entra numa fase de desenvolvimento muito mais ágil. Logo teríamos a Renascença, depois o Iluminismo, porque as ideias circulavam muito mais rapidamente no mundo conhecido de então.
E com a circulação de ideias, a expansão de horizontes mentais, conscienciais, porque na base de todo o processo de transformação da humanidade, de melhoria da humanidade, está sempre o Verbo. Seja ele escrito, seja ele falado. Talvez por isso o Evangelho registre para nós: no princípio havia o Verbo. Claro que João ali faz uma referência ao próprio Cristo, enquanto o Verbo que se encarnou, mas podemos pensar também que no princípio de qualquer movimento de progresso humano, há sempre o Verbo. O Verbo de alguém, o Verbo de alguns, que nutre a humanidade, que nutre uma coletividade com novas e mais amplas ideias, acionando mecanismos de progresso, mecanismos de transformação. Então é disso que Gutenberg vai falar nessa mensagem, do processo libertador que a imprensa vem desenvolvendo. Claro, existem problemas ainda a sanar, corrigir? Esse recurso será sempre utilizado para o bem? Óbvio que não. Temos muitos ajustes ainda a falar. O instrumento, a ferramenta em si é neutra, como qualquer outra coisa na vida. Dos nossos sentidos, as ferramentas que já pudemos desenvolver, são em si mesmas neutras. O valor moral dos atos estará associado às intenções por detrás daquilo que nós fazemos. Então, a imprensa cumprirá o seu papel de libertação, de moralização das criaturas, quando cada vez mais os que dela se servem o façam com propósitos nobres, difundindo valores edificantes. Então, ele vem falando sobre isso, sobre esse papel libertador da imprensa, e em determinado momento ele diz assim: mas se a imprensa vos emancipou, a eletricidade vos fará verdadeiramente livres. Aqui, Gutenberg é em algum nível profético. Não tínhamos ainda, já tínhamos talvez primórdios ali do telégrafo, né, naquela época, mas a internet era ainda algo absolutamente utópico, talvez sequer concebido. Então aqui ele traz, talvez, prognósticos do porvir, quando a eletricidade, a fibra ótica e outros recursos desenvolvidos a partir disso expandiriam imensamente o potencial da imprensa, porque, a princípio, quão difícil era obter tal ou qual livro. Na antiguidade era imensamente difícil, porque eram pergaminhos, eram papiros, os livros eram feitos manualmente, então extremamente oneroso, muito custoso. Com a imprensa agiliza-se o processo, mas ainda assim era desafiador. A impressão feita por tipos móveis, como ao tempo de Kardec, você tinha que colocar letra por letra de cada página do livro para formar aquela impressão daquela página. Imagina montar isso para centenas e centenas de páginas. A partir dos tipos móveis, fazia-se a matriz e depois os chamados clichês, que eram o instrumento, né, utilizado para uma impressão mais ágil, porque eu não precisaria mais formar os tipos móveis. Então, ainda muito oneroso, mas analisemos o tempo em que vivemos, a velocidade do fluxo das ideias, e com isso, a aceleração, a dinamização dos avanços da humanidade, embora também os ônus associados a esse processo. Então, aqui ele traz algo meio que preditivo do porvir, e não fazendo uma referência só, talvez, à internet. Ele fala de processos de comunicação talvez ainda mais avançados que teremos no porvir, no futuro. Processos esses que estão previstos lá em O Livro dos Espíritos, como, por exemplo, a telegrafia espírito a espírito, pelas vias do pensamento, do fluido universal, servindo-se de mecanismos similares aí ao magnetismo, à eletricidade, mas do ponto de vista espiritual, que serão um modo de comunicação do futuro, entre encarnados e entre desencarnados, como vemos lá em O Livro dos Espíritos. Então, muito interessante já notarmos as pistas que Gutenberg, que provavelmente segue trabalhando dentro dessa área no mundo espiritual, nos traz aqui. E ela que destronará a imprensa de Gutenberg. Ela que destronará a imprensa de Gutenberg. Porque a gente vai entrando no universo do digital, que tem também um imenso potencial, que vai ganhando mais e mais espaço. Né? A própria Revista Internacional já está presente também nesses meios, porque é uma maneira hoje que temos de alcançar muitos e muitos corações que, talvez fisicamente, não poderíamos fazê-lo. Para pôr em vossas mãos um poder muito mais temível, e isto em breve. Temível porque do alcance
por causa do alcance associado à utilização desses recursos. Vemos aí, na atualidade do mundo, os desafios que vivemos nesse contexto da comunicação, das informações não edificantes ou falsas que por vezes são veiculadas. Então, é uma das questões dos nossos tempos, o uso correto, o uso coerente, o uso moralizado desse meio de comunicação que tem um impacto imenso. A ciência espírita, prossegue ele, esta salvaguarda da humanidade vos ajudará a compreender a nova força de que vos falo. Gutenberg, ele fala de si mesmo, né, na terceira pessoa, a quem Deus deu uma missão providencial, sem dúvida fará parte da segunda, isto é, da que vos guiará no estudo dos fluidos. Então ele diz que segue trabalhando nisso e nesses modos de comunicação do futuro. E ele segue falando a respeito da ciência dos espíritos, ele diz: nada é estranho à ciência dos espíritos. Quanto mais sólida vossa bagagem intelectual, tanto menos vos surpreendereis com as novas descobertas. Aqui ele começa a adentrar numa coisa que é um dos motes aqui da sua mensagem, que é o convite a nós espíritas para que estejamos preparados em termos de bases seguras de conhecimento espírita para o que está por vir, para que não nos impressionemos e para que saibamos, de fato, comunicar o espiritismo em toda a sua grandeza lógica, irretorquível, clara, direta, ante os desafios dos tempos que agora vivemos, como sabemos, tempos de transição. Um pouco antes, no parágrafo, ele inclusive havia dito: não basta, porém, que sejais apenas espíritas fervorosos, também é preciso estudar, a fim de que tudo quanto vos foi ensinado sobre a eletricidade, os fluidos em geral, seja para vós uma gramática sabida de cor. Então é interessante notar que Gutenberg vem nos impelindo a construir uma cultura de estudo, dizendo que a imprensa espírita deverá estar, sobretudo, a serviço da alimentação dessa cultura, para que o espiritismo possa realmente cumprir o seu papel, sobretudo como movimento libertador de consciências. Como diz Emmanuel, num dos prefácios a uma obra de André Luiz, não basta analisar o espiritismo à feição do Consolador prometido, que ele de fato é. É preciso vê-lo, antes de tudo, como movimento libertador de consciências, fazendo a criatura tomar posse de sua herança divina, tomar consciência, abraçar essa realidade de sua destinação espiritual imensa, vastíssima. Para isso é preciso que em nosso meio, entre nós espíritas, exista esse cultivo do estudo, da compreensão aprofundada de nossa doutrina. Mais adiante, ele diz: devendo ser os iniciadores de novas formas de pensamento, deveis ser fortes e seguros de vossas faculdades espirituais. Novas formas de pensamento, porque em verdade é o que agora vivemos. Não há como aqui não recordar de Emmanuel. Numa de suas primeiras contribuições, aliás, no seu primeiro livro, por meio de Chico Xavier, ainda na década de 30, Emmanuel tem um capítulo fantástico, capítulo 35 desse livro, em que ele versa sobre educação evangélica, mas nos chama a atenção principalmente um subtítulo desse capítulo, chamado Formação da Mentalidade Cristã. E Emmanuel vai dizer assim, basicamente: toda a nossa tarefa de agora, destes séculos, consiste na formação de uma mentalidade cristã. Não é o mesmo que Gutenberg está nos dizendo aqui? O vosso papel é o de seres iniciadores de novas formas de pensamento. Porque é o grande paradigma a ser construído, superando o anterior. Criaturas que, de fato, se vejam e vivam como efetivamente espíritos que somos. Porque quando assim o é, quando mais do que estarmos informados quanto à realidade espiritual, assim vivemos, eis então
que nos tornamos instrumentos da espiritualidade superior que vai trazendo ao mundo as bases, os pilares daquela humanidade regenerada do porvir. Aquele conceito tão marcante do Evangelho, a nova Jerusalém que vem descendo dos céus, e que lá no livro de Apocalipse culmina por fincar raízes nesta terra. Ora, o que é aquilo senão a imagem da construção desse novo paradigma? Espíritos que por aqui não passem mais inconscientes quanto ao que aqui fazem, quanto ao porquê das dores, quanto à finalidade das lutas e das provas. Imaginemos só, quando todos os espíritos, caminhando e elaborando por este mundo, o façam como quem se vê, se sente e vive realmente como um espírito. Quantos de nossos problemas não serão sanados? Quantas de nossas dores, por nós mantidas a partir da ignorância em que ainda nos cultivamos, não serão resolvidas? Quantas sombras não serão diluídas, afastadas pela luz do Espírito que passa a brilhar? Por isso Paulo já dizia há 2000 anos em uma de suas cartas: se vivemos em Espírito, andemos também, pois, em Espírito. Se a realidade espiritual já alcançou a nossa vida, se vivemos em Espírito, andemos também enquanto Espíritos. É disso que se fala, é o que Emmanuel vai frisar na formação dessa mentalidade cristã. Imaginemos quando todos, ou muitos, dos que aqui estão encarnados, diante de uma ofensa, não pensarem ou cogitarem mais em revidar, mas antes em perdoar. Quando perseguidos, não mais devolverem na mesma moeda, mas tiverem de fato aprendido a ofertar a outra face. Imaginemos só quando as criaturas de fato buscarem os valores espirituais acima de quaisquer buscas de natureza material e mais imediatista. Quantos problemas não serão, por conseguinte, sanados? Corrupção, interesse pessoal, tantos e tantos problemas que ainda infelicitam a nossa humanidade. E Kardec foi bem claro em dizer, no Credo Espírita, do livro Obras Póstumas, as leis civis são úteis para estabelecer um certo estado de melhoria da sociedade, mas são incapazes de tornar a humanidade feliz. Porque a lei civil não penetra o imo da criatura, renovando o seu modo de ser e de proceder. Só a lei moral. Lei moral que nasce da compreensão das leis morais da vida, da compreensão das palavras de Jesus em espírito e em verdade. Portanto, o grande trabalho do nosso tempo, de todos os que nos propomos a contribuir com a divulgação do Espiritismo, seja por meio da imprensa espírita, escrevendo artigos, criando vídeos e conteúdos nas redes sociais, no YouTube, mas principalmente difundir o Espiritismo por meio de nossas vidas, o nosso esforço central é construir essa mentalidade cristã, que será a base da humanidade regenerada do porvir. E, ao buscar, então, a primeira edição da Revista Internacional do Espiritismo, nós notamos a sintonia de Cairbar com esse propósito, entendendo, na essência, qual era a proposta, a tarefa que lhe cabia. Nós fomos encontrar, até interessante isso, né? Esse primeiro volume da Revista Internacional do Espiritismo, que, aliás, segundo consta, foi impressa lá em São Carlos, né? Então temos um vínculo especial pelo fato de ali estarmos, e foi depois de nos mudarmos para São Carlos que pudemos estar ainda mais sob o raio de alcance e de influência da obra e da vida de Cairbar Schutel. Nós fomos encontrar essa revista de maneira muito interessante, digitalizada na internet, num repositório da internet, como fazendo parte do acervo de um seminário teológico da cidade de Princeton. Seminário teológico protestante, que tem lá em seu acervo todos os primeiros números da Revista Internacional do Espiritismo, digitalizados para estudo teológico daqueles que lá fazem, né? Analisando ali o que o Espiritismo pensa, como é diferente a visão espírita da visão deles, mas achei muito interessante notar que lá em Princeton, nos Estados Unidos, um seminário teológico lá está,
digitalizado, ou vários números, mas especialmente o primeiro número da Revista Internacional do Espiritismo. Está lá um carimbo enorme, Seminário Teológico de Princeton, no arquivo digitalizado que nós podemos acessar. E aí o Kaibar, ele traz, logo ao início dessa primeira edição, o nosso título e intuitos. É uma espécie de preâmbulo, de prolegômenos, como Allan Kardec o fez, e chamou-nos a atenção o que ele diz em um determinado momento. Ele fala assim, o escopo principal do nosso programa é demonstrar e propagar que no homem existe um dualismo composto de corpo e espírito. Essa demonstração não deve ser feita por meras especulações filosóficas, mas por meio de verificação experimental. Então ele vai apresentando a doutrina em seu tríplice aspecto, tal qual ela é. E ele fala muito da experimentação, da observação, das consequências filosóficas e também morais que daí decorrem. Ele prossegue dizendo, estes estudos indispensáveis à elevação humana e à vida social constituem o maior legado às gerações vindouras. Kardec assim via a divulgação, a difusão com qualidade, com seriedade do conteúdo espírita, por meio da vida, em primeira instância, mas também dos livros, das revistas, dos periódicos. O maior legado às gerações vindouras. Porque, gente, nós precisamos pensar algo que um visionário de outros tempos pensou e que foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da humanidade, para que a mensagem do Cristo chegasse até nós. Foi graças à ideia de um Paulo de registrar aqueles textos, e Paulo é responsável pela maior parte dos livros que compõem o Novo Testamento. Segundo Emmanuel nos informa, Levi, Mateus foi o que começou inicialmente as anotações. Mas Paulo foi responsável pelo Evangelho de Lucas, porque ele inicia o Evangelho de Lucas, depois transfere a tarefa ao pupilo. Ele foi muito marcante na formação de Marcos, que depois seria outro dos evangelistas, o jovem João Marcos, que a princípio abandona a jornada com Paulo. Paulo é um pouco firme com ele, mas depois ele volta como um tarefeiro e escreve mais um dos evangelhos. Paulo foi o responsável por libertar João em Roma, que seria depois mais um dos evangelistas e escritor do Apocalipse e de algumas epístolas. E Paulo escreve 14 dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, que são as suas epístolas. Além de ter estimulado Lucas a escrever também Atos dos Apóstolos. Então, notem a visão desse indivíduo. Jesus, estando entre nós, não escreveu nada. Mas a espiritualidade e o próprio mestre, naturalmente, inspiraram aqueles primeiros colaboradores a deixarem aquilo registrado. É certo que, pelas dificuldades da época, pela distância no tempo e por outros fatores, não chegaram até nós muitos desses textos, mas chegaram. E se hoje podemos acessá-los tão facilmente, no conforto de nosso lar, acessar as palavras do próprio Mestre, foi graças a esses visionários de outrora, que pensaram, precisamos legar isso às futuras gerações, com qualidade, com segurança. E hoje, que a gente tem a possibilidade de acessar manuscritos ainda mais antigos, a gente pôde dar uma certa unificada, uma certa peneirada, digamos assim, nesses textos, nesses manuscritos muito antigos que chegaram até nós. Pois bem, também no Espiritismo temos um dever de transmitir às futuras gerações com qualidade todo esse conteúdo que nos foi legado, além de Allan Kardec, Leon Denis, os primeiros continuadores, por todos aqueles que vieram depois com tanta qualidade. Uma Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo, o próprio Kaibar com seus livros, com os periódicos, entre outros tantos que podemos citar. Então, ele assim via isso como o principal legado às gerações vindouras. E diz, por toda a parte do mundo, congregam-se esforços para a divulgação da ideia espírita. Da ideia espírita. Aí ele fala de associações, federações de associações, congressos internacionais, entre outras maneiras de divulgar. Mas nos chamou a atenção essa expressão, a ideia espírita. Porque, como já dissemos ao início,
No princípio há o Verbo. Todo o processo de melhoria e aprimoramento da humanidade parte do elemento básico de difusão do conhecimento ou da luz, que é a ideia. E atentemos para o fato de que a ideia não é somente uma partícula de conhecimento. Ela envolve também em si vibração ou sentimento. Por isso que, às vezes, ouvimos de uma criatura o mesmo montante de conhecimento que outra pessoa nos transmitiu. Mas daquela criatura, o conhecimento, aquela partícula de informação, de luz, alcançou-nos de uma maneira diferente. Porque além da ideia, do conteúdo de conhecimento veiculado, havia ali também uma vibração, uma embalagem especial. E está aí o segredo, em todos os tempos, dos grandes divulgadores da mensagem cristã e da mensagem espírita em nossos tempos. Foram tão frutuosos, exitosos em seus empreendimentos, porque além do conteúdo em si que possuíam, pelos estudos, pela seriedade com que se entregavam à doutrina, o veiculavam também pelas vias luminosas, com a embalagem sublime do amor, do devotamento, da entrega. Então é como ler uma epístola de Paulo. Você não é só tocado no âmbito dos raciocínios, não é só isso que te chama a atenção. Há algo ali, para além do que é perceptível com os nossos sentidos tão limitados, que nos toca de uma maneira diferente. Há um vigor, há uma fé, há uma força, há uma inspiração, há muito amor nas palavras que vertem daquelas epístolas. E por isso, ao longo de 2000 anos, elas têm sido tão eficazes em transformar vidas. Da mesma forma, Cairbar Schutel, em tudo aquilo que se propôs a fazer. Porque sua vida era um livro vivo, a expressar a grandeza do Espiritismo, também cada projeto e empreendimento seu. Seja pelo rádio, seja pela revista, seja o jornal, seja a casa espírita. As vibrações de Cairbar acompanhavam cada volume, cada edição que era distribuída nacional e internacionalmente. Porque o que faz o livro, gente? A revista, qualquer forma de veiculação escrita do conhecimento e da luz, estabelece uma vinculação. Como que uma avenida de mão dupla, por meio da qual vão fluir ideias e sentimentos, vibrações e inspirações. É o que Emmanuel vai descrever magistralmente no seu livro Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução. Quando ele fala que o livro, e por analogia podemos nos estender também à revista, ao jornal, eles estabelecem processos de telementação. O que é telementação? Televisão, visão à distância, né? Então, tele é distância, um prefixo grego. E mentação, ligação mente a mente. De modo que a imensas distâncias no espaço e no tempo, nos ligamos àqueles que estiveram por detrás de um periódico, de um livro, de alguma obra dessa natureza. Por isso é tão fecundo o estudo do Evangelho, porque a quem nos ligamos, se o fazemos com toda a alma e com todo o coração? A quem nos ligamos quando lemos os textos de Platão, trazendo as orientações de Sócrates? A quem nos ligamos quando lemos um Virgílio, um Ovídio, um Horácio, Camões, Victor Hugo, Dostoiévski e outros tantos clássicos, Dante, que seguem sendo faróis de luz para a humanidade, tendo sido passados tantos séculos?
Não é só uma obra física, gente, é um conteúdo espiritual, é o Espírito que está ali, que se estende por meio do amor que consagrou aquilo. Então, cada colunista, escrevendo ao longo de 100 anos, deixou ali as suas palavras, mas também o seu amor, a sua dedicação à causa espírita, a sua gratidão, a sua reverência a Cair Bar Schutel. E em cada revista produzida ainda hoje, ali está o espírito pioneiro de Cair Bar Schutel, alcançando os corações e infundindo neles essa mesma devotação, essa mesma devoção, melhor dizendo, essa mesma entrega, essa mesma fidelidade ao conteúdo luminoso e libertador da doutrina espírita. Por isso, mais uma vez, Emmanuel, que sempre fala muito desses temas, né? Formação da mentalidade cristã, pensamento e vida, exaltando, destacando para nós a importância disso. Ele tem uma mensagem muito interessante no livro Vozes do Grande Além, que é parceiro do livro Instruções Psicofônicas, livros obtidos por psicofonia, dos poucos do Chico que foram obtidos por esse meio. E aí o seu Arnaldo Rocha faz a transcrição. E nesse livro ele tem uma mensagem chamada A Ideia. Já que estamos falando dessa ideia espírita que Cair Bar tinha como foco difundir, Emmanuel fala assim: a ideia é um elemento vivo, de curta ou longa duração. Sua duração será tão mais curta quanto mais materializada ela for, ou associada à matéria. Sua duração será tão mais longa quanto mais espiritualizada, nobre, luminosa ela for. E ele diz: a ideia pode expressar flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos à mente alheia. Cada ideia, como partícula fundamental de conteúdo e de sentimento, de vibração, pode ser, junto às vidas ao nosso redor, uma flor ou um espinho, pão ou pedra, asa ou algema, que arremessamos à mente alheia e que voltará inexoravelmente à nossa própria vida, trazendo-nos as consequências exatas, conforme o teor dessas ideias. Assim, nós percebemos melhor o potencial e a responsabilidade envolvidos na difusão do Espiritismo, com a qualidade, com a seriedade com que Cair Bar e todos os continuadores vêm fazendo, com a Revista Internacional, também com o Clarim, como Kardec fez com a Revista Espírita, e como outros tantos periódicos aí também têm feito. Porque nestes tempos, sobretudo, de transição, é que a oferta dessas ideias luminosas, da ideia espírita, que não é senão o desenvolvimento da ideia mais pura e genuína cristã, é em tempos como esse que precisa abundar essa oferta. Por isso, Cair Bar, numa breve frase, por meio das mãos de Chico Xavier, nos dirá: a imprensa espírita cristã, na atualidade, é a voz de Jesus ecoando no mundo com a força de 20 séculos. Porque dizem os espíritos, entre eles o próprio Emmanuel, novidade mesmo no mundo, gente, só a boa nova. O mais é explicação. O mais é desenvolvimento. E o Espiritismo não tem senão essa tarefa, de fazer ecoar por meio dos seus clarins, de maneira ainda mais retumbante, a voz do Cristo, para um mundo em tempos de transição, marcado, portanto, por muitas dúvidas, por muitas sombras, por muitas angústias, por muitas lágrimas, por muita incompreensão. E é nesse momento que é preciso abunde a oferta das ideias luminosas e libertadoras do Cristo, amplificadas pelo Consolador, pelo Espiritismo. Porque, em verdade, tudo isso nos remete a uma historinha singela que o Cristo nos contou há 2000 anos.
e que dá a base, os fundamentos da difusão espírita cristã. Ele conta, talvez, uma das mais conhecidas de suas parábolas, aquela do semeador. E é interessante notar que a parábola ela começa assim, já num ritmo muito frenético, vamos dizer assim, já num ritmo alucinante, porque já começa com o dinamismo do semeador, e sem quaisquer exigências, digamos assim, sem quaisquer condições. Jesus diz apenas, eis que o semeador saiu a semear. E há muito me chamava a atenção o fato de que Jesus não fala de uma preocupação mais específica ali com os solos. O semeador sai semeando. Ele não fica parado, olhando para os solos, perguntando, esse solo, isso, joga ou não nesse solo. Ele sai jogando em todos. Talvez ajustasse ali um pouquinho o volume de sementes lançado em cada um, isso fica implícito talvez no texto, mas ele fala simplesmente, eis que o semeador saiu a semear. Por quê, gente? Eu acho que aqui nós podemos compreender melhor. Nosso papel não é trabalhar no outro a receptividade quanto às sementes. Nosso papel é ofertar sementes. Quem vai preparar a receptividade? A vida. Quem que ara os solos endurecidos e estéreis dos corações? Quem que abre ali sulcos? Quem torna esses solos mais receptivos? Senão as angústias da vida. O antigo paradigma materialista que não é mais capaz de corresponder às necessidades daquela alma que então desesperadamente se abre a outras coisas, a outras sementes, a outros elementos de vida, a outras ideias. Porque é da vida, é da lei. Todo solo endurecido será trabalhado pelo arado, porque o progresso é uma lei. E especialmente nos tempos que vivemos, o que notamos? Muitos e muitos corações que já não conseguem mais se saciar com o que o mundo oferta, com as respostas, os horizontes, os paradigmas que o mundo apresenta, mas que ainda não sabem, às vezes, onde encontrar algo diferente. E é nesta hora que entra o semeador, espargindo a mancheias, pelo livro que ele distribui, pela revista que ele oferta, pela vida que transmite, ele lança sementes naquele solo, naquele coração recém-aberto, pelas angústias existenciais. E é disso que o nosso querido Emmanuel vai nos falar, numa mensagem interessante, que está no livro Diálogo dos Vivos, parceria dele com Herculano Pires, um capítulo chamado Missão da Imprensa. O Emmanuel tem uma mensagem, escrever. E ele fala assim, a respeito desses tempos que vivemos, em que se agitam milhões de seres, aguardando o pensamento que se lhes ajuste às necessidades. Nessas linhas de provas e lutas edificantes, identificamos a fome de ideias renovadoras. Essa é a característica essencial de um mundo em transição. Fome de ideias renovadoras. Por isso, outro grande divulgador do Espiritismo, que atua em São Paulo, sobretudo, Batuíra, no seu livro Mais Luz, diria que deveremos trabalhar o esforço de divulgação espírita com a mesma importância que se faz o trabalho de distribuição de luz e água numa cidade. Água viva das verdades eternas, que refrigere o coração humano e restabeleça as suas energias, e luz da vida imperecível, que arrebate a criatura humana do círculo de sombras em que se compraz. Tão importante quanto água e luz de uma cidade, em tempos de transição, é a oferta de ideias libertadoras e luminosas, que versam sobre a realidade espiritual. Essa é a característica dos nossos tempos. Porque vemos tantos transtornos, tantas angústias, tantos sintomas de uma sociedade adoecida.
de uma sociedade que busca onde saciar-se, porque o poço de Jacó já não mais sacia, o poço de Jacó do mundo e da matéria. É a sociedade tal qual a samaritana, e a samaritana é preciso, com o Espiritismo ofertemos a água viva do Consolador, o pão da vida que é Jesus. Por isso, prossegue Emmanuel, identificamos a fome de ideias renovadoras, que derramam consolo e esperança, orientação e fé, arrebatando corações às trevas da imponderação e da rebeldia. Letras que traduzam apoio e socorro aos acidentados de ordem moral, a fim de que se refaçam. Acidentados que caminham no mundo, bem vestidos, aparentemente muito bem, mas portas adentro da alma e do coração, são espíritos que estão ali mancos, coxos, acidentados da alma. Prossegue Emmanuel, escora aos que se arrastam na aflição, remédio aos enfermos do espírito, salva vidas aos náufragos da terra a se debaterem na pesada maré do desequilíbrio para que se firmem na praia da segurança. Eis o que tem sido, ao longo desses 100 anos, nesse período de transição, o trabalho como desenvolvido por Cairbar Schutel. Eis o que também nos está proposto, alinhando-nos ao esforço desse grande pioneiro que soube compreender que a imprensa espírita cristã hoje, a que passa pela revista, pelo livro, mas sobretudo pela nossa vida, deve ser aquela voz de Jesus a ecoar no mundo com a força de 20 séculos, porque o Clarim já segue também com a força de um século vencido. Que Jesus a todos nos abençoe e nos ilumine sempre. Muita paz.